Olá, queridos do terceiro ano. Bom dia para os alunos do turno matutino. Boa tarde para os alunos do turno vespertino, perdão. Hoje nós vamos conversar sobre, mais uma vez, sobre interpretação e compreensão de textos. É importante que vocês relembrem que existem questões fundamentais na interpretação, na compreensão de qualquer texto, que foram colocadas na aula anterior, na aula anterior sobre interpretação de textos. São questões fundamentais para a interpretação de qualquer texto, que é importante vocês fazerem uma revisão dessa aula. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos, que caminhos nós podemos percorrer para identificar as ideias principais e as ideias secundárias de um texto. São procedimentos simples que vocês podem utilizar para saber o que é a ideia principal de um texto e o que são as ideias secundárias. É importante, como eu já falei para vocês várias vezes, que quanto mais você tem o hábito de leitura, mais facilidade você tem de compreender textos, de interpretar textos, de comparar textos. Quem não é habituado a ler, quem só lê em momentos específicos, quando o professor pede, naturalmente terá mais dificuldades para interpretar textos. Então, mais uma vez, eu quero dizer para vocês, leiam. Não leiam somente o que o professor pede. Não leiam somente textos relacionados a atividades que vocês têm que responder. Não leiam somente o livro didático de vocês. Leiam tudo. Não leiam só o que vocês gostam. Leiam também o que vocês não gostam, até porque vocês podem passar a gostar. E a gente precisa de leituras também que a gente não gosta muito. A gente também precisa delas. Leiam, queridos. Leiam, leiam. A leitura é um instrumento de libertação. A leitura liberta as pessoas. Então, leiam independente daquilo que o professor está pedindo, tá? Conhecer a gramática é importante para interpretar textos. Conhecer o idioma é importante. Conhecer o significado das palavras é importante para interpretar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui alguns procedimentos que podem ajudar vocês a identificar a ideia principal e as ideias secundárias do texto. Então, vamos mudar aqui a tela, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a tela de número 1. Ideias principais e ideias secundárias no texto. Algumas considerações. As ideias de um texto são mensagens predispostas de forma hierárquica que transmitem informações cuja tarefa é sustentar aquilo que o autor deseja transmitir. Olha só. Então, o que são as ideias de um texto? Elas são predispostas de forma hierárquica. Predispostas como? É como se a gente pegasse todas as peças de um quebra-cabeça, não é? E fizesse a predisposição deles, vamos dizer assim, no chão, colocando uma peça encaixada em outra peça, de forma hierárquica. O que é uma hierarquia? É uma relação, vamos dizer assim, de autoridade, tá? Então, colocadas de forma hierárquica, essas informações vão sustentar aquilo que o autor do texto deseja nos transmitir. Ele predispõe as ideias encaixadas uma na outra e aquele encaixe de ideias transmitem informações e aquelas informações vão nos dizer aquilo que o autor deseja transmitir, tá? Então, qual seria o conceito de uma ideia principal? A ideia principal representa o núcleo do texto em torno do qual se baseiam as demais. Então, a ideia principal, ela é o foco e as ideias secundárias se baseiam nela, tá?
A ideia principal é aquela que fornece a lógica do texto, é o porquê do texto, é a razão de existir do texto, a ideia principal. A ideia principal, ela indica a construção dos parágrafos ou das estrofes do texto. Por exemplo, no texto dissertativo, a ideia principal é a tese, não é o título, tá, pessoal? E aqui a gente traz aqui um alerta para vocês. Quando a gente pergunta assim, qual é a ideia principal do texto? Aí alguém vai lá no título do texto e diz que a ideia principal é o título. Para você identificar a ideia principal de um texto, você tem que ler o texto. Se você não lê o texto, você não identifica a ideia principal. A não ser que alguém tenha lido antes e lhe diga qual é a ideia principal. Mas alguém tem que ler. Então, a ideia principal, ela é ela que produz a lógica do texto. A ideia principal é a razão de ser do texto. A ideia principal indica o caminho da construção dos parágrafos ou das estrofes de um texto. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico para vocês. Num texto dissertativo, a ideia principal é a tese. Por quê? Porque é ela quem fornece o caminho para a construção dos argumentos. No caso, os argumentos são as ideias secundárias. Então, deu para entender, pessoal, o que é a ideia principal? Vou repetir aqui. Representa a ideia principal, representa o núcleo do texto, em torno do qual se baseiam as demais. É o recurso que fornece a lógica do texto, indica a direção para a construção dos parágrafos ou das estrofes do texto. Então, eu creio que vocês conseguiram entender, não é, o que é o conceito de ideia principal. Então, você vai lá no texto. Quando você identifica a razão de ser daquele texto, quando você identifica que aquela ideia é a ideia que dá o caminho para a construção dos parágrafos ou das estrofes do texto, então você encontrou a ideia principal. Não significa que a ideia principal é o título do texto, tá, pessoal? Por isso, você só identifica a ideia principal se você ler o texto. E para identificar a ideia principal, você precisa ter conhecimento gramatical também. Você precisa ter conhecimento do significado das palavras, tá bom? Então, vamos continuar. E as ideias secundárias? O que são as ideias secundárias? Já falamos sobre o conceito de ideia principal e o que são as ideias secundárias? Bom, as ideias secundárias, elas são como se fosse uma amplificadora da ideia central. Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. A ideia secundária é como se fosse um microfone que foi dado à ideia principal. É um instrumento para divulgar a ideia principal. É um instrumento para dizer que a ideia principal tem uma razão de ser. É um instrumento para fazer uma espécie assim de propaganda da ideia principal. É um instrumento para fazer o leitor entender a essência da ideia principal. Esse é o papel da ideia secundária. Então, ela é uma amplificadora da ideia central ou ideia principal. Ela se relaciona à ideia central por sinônimos, ou seja, ela é comparada com a ideia central numa relação de semelhança. Mas ela também, a ideia secundária, também pode se relacionar com a ideia principal numa relação de oposição. Ah, professora, como é que pode isso? Como é que a ideia secundária vai se relacionar com a ideia principal numa relação de oposição? Isso não faz sentido. Sim, pode fazer sentido. E como é que a ideia secundária, no âmbito da oposição, pode te fazer identificar a ideia principal? Ela, da seguinte maneira, quando a gente tem uma ideia oposta que está relacionando-se com a ideia principal, é para fazer o leitor entender aquilo que não é a ideia principal. Vocês estão entendendo?
Então, quando eu tenho uma ideia oposta, contrária, relacionada à ideia principal, aquela ideia oposta vai me fazer entender o que não pode ser, o que não é ideia principal. Vocês estão entendendo? Porque quando eu elimino o que não é, eu identifico o que é, tá? Então, olha só, este recurso da ideia oposta permite que o leitor entenda o que não é, de fato, ideia principal, tá? Então, como é que as ideias secundárias podem se relacionar à ideia principal? No âmbito da semelhança com a ideia principal e no âmbito da contraposição da ideia principal. No âmbito da semelhança, facilmente eu identifico a ideia secundária. E no âmbito da contraposição é que me dá a possibilidade de saber assim, bom, eu já sei o que não é ideia principal. Então, quando eu sei o que não é ideia principal, eu vou deduzir o que é ideia principal, tá? Ó, sem as ideias secundárias, a ideia principal não tem força. As ideias secundárias conferem densidade à ideia principal. É como se eu vou usar um exemplo muito simples para vocês. Por exemplo, eu vou fazer uma massa, né? E aquela massa está rala. Então eu vou fazer um mingau, por exemplo, e aquele mingau ficou ralo. Então eu acrescento. Quem é a ideia principal? É o mingau de aveia, é a ideia principal. Mas eu quero tornar o sabor da aveia mais forte, mais evidente, para que a pessoa que for comer tenha certeza que é um mingau de aveia. Então, o que eu faço? Eu aumento a quantidade de aveia para que o mingau fique mais grosso, mais denso. Então, é assim com a ideia secundária. Ela dá densidade à ideia principal, tá? Então, vamos prosseguir. Desculpem aqui, pessoal. As ideias secundárias têm um caráter explicativo, pois manifestam as propriedades da ideia principal. É como se as ideias secundárias, o que elas fazem? Elas fazem a propaganda da ideia principal. Elas explicam a ideia principal, tá? O papel da ideia secundária é expandir a percepção da ideia principal. O papel da ideia secundária é facilitar o entendimento da ideia principal, tornando disponível para o leitor a ideia principal. Então, para eu identificar, o que a gente entende? Que para você identificar a ideia principal, você precisa das ideias secundárias, porque elas dão densidade à ideia principal, elas têm um caráter explicativo da ideia principal, elas manifestam as propriedades da ideia principal, elas tornam a percepção da ideia principal disponível para o leitor. Então, essa é a importância das ideias secundárias, tá bom? Vamos ver isso na prática? O que é a ideia principal, o que é a ideia secundária? Vamos ver isso na prática? Eu vou colocar para vocês aqui um pequeno texto com o título de Os Cachorros, né? O autor desse texto é desconhecido. Não identifiquei, não consegui localizar o autor desse texto, mas eu achei que seria interessante para a gente aqui para utilizar na nossa aula. Olha só. Os cachorros. Desculpem. Os estudiosos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois, os cães se juntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou há muitos anos em que as pessoas caçavam para se alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer o que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos, a tomar conta da casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaborava com o outro, autor desconhecido. Então, qual seria a ideia principal desse texto? Ah, professora, é os cachorros, né? Você poderia dizer assim, a ideia
principal desse texto é os cachorros. A ideia principal desse texto é que o texto está falando sobre cachorros. Mas tem uma coisa importante para você identificar qual é a ideia principal. Ah, o texto está falando sobre cachorros, mas o que o texto fala sobre cachorros? Porque esse texto poderia falar da alimentação dos cachorros, esse texto poderia falar de como cuidar de cachorros, esse texto poderia falar sobre a saúde dos cachorros, esse texto poderia falar do tempo de sobrevivência dos cachorros, ele poderia falar muitas coisas sobre os cachorros. Por isso, eu não posso dizer que a ideia principal... Ah, professora, o texto fala sobre cachorros. Não. O texto fala sobre cachorros, sim, mas o que o texto fala sobre os cachorros? Essa é a ideia principal. Porque se eu disser que o texto fala, a ideia principal do texto é os cachorros, então eu teria que falar tudo sobre a vida dos cachorros. E aqui eu falo o texto, o que o texto fala sobre cachorros. Essa é a ideia principal. Tá? Porque eu não posso dizer que é sobre cachorros, porque eu não estou falando da saúde deles aqui, eu não estou falando da alimentação deles aqui, eu não estou falando tudo sobre eles. Então, eu não posso dizer que a ideia principal do texto é cachorros. Não, a ideia principal do texto, nós vamos identificar o que o texto fala sobre os cachorros. Essa é a ideia principal do texto, tá? Então, o que o texto fala sobre cachorros? Se você disse que o texto fala sobre cachorros é a relação entre homens e os cachorros, então você acertou. De fato, a ideia principal desse texto é a relação entre os cachorros e os homens. E aí, as ideias secundárias estão bem evidentes também. A partir dessa ideia principal, facilmente você identifica a ideia secundária. Então, qual é a ideia principal aqui? É o que o texto fala sobre cachorros. Por isso que a gente não pode, de forma instintiva, qual é a ideia principal do texto? O título é Os Cachorros. Então, a ideia principal do texto é os cachorros. Não. A ideia principal do texto, eu repito muito, viu, gente? É o que o texto fala sobre cachorros. Então, acertou quem disse que a ideia principal do texto é a relação entre os cachorros e os homens, não é? Uma ideia secundária, que eles perceberam que se não atacassem os homens, podiam ficar perto deles e comer o que sobrava. Pronto. Uma relação aí de solidariedade entre eles. Por outro lado, eles ajudavam a cuidar dos rebanhos e tomar conta da casa. Outra ideia secundária. Então, pessoal, é preciso que a gente tome muito cuidado e você só está apto a identificar a ideia principal e as ideias secundárias quando você lê o texto. Então, o que dá voz ao texto Os Cachorros? Qual a razão de ser do texto Os Cachorros? Qual o viés do texto Os Cachorros? Quem dá a direção para a construção das orações do texto Os Cachorros? A relação entre os cachorros e os homens. Isso ficou muito claro, tá, pessoal? Então, queridos, eu espero que vocês tenham entendido, né? A minha dica é que vocês assistam novamente a aula anterior sobre interpretação de textos e assistam esta aula aqui mais de uma vez. E uma dica que eu dou para vocês é que vocês, quando estiverem lendo outros textos, que não necessariamente seja aquilo que os professores mandam, que vocês identifiquem as ideias principais e secundárias. Esse recurso de identificar a ideia principal e ideias secundárias é muito útil quando você estiver fazendo um estudo de textos sobre dentro da disciplina História, dentro da disciplina Geografia, dentro da disciplina Filosofia. A identificação da ideia principal e da ideia secundária, das ideias secundárias,
vai lhe dar a base para você fichar um texto, para você resumir um texto, para você dar sua opinião sobre o texto, antes de qualquer visão que você tenha acerca de qualquer texto, você precisa identificar a ideia principal e as ideias secundárias. Então, quando o professor der uma aula de história, de geografia, você pode ir lá no seu livro e identificar a ideia principal e as ideias secundárias, para que você entenda o conteúdo. Tá bom, queridos? Então, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês, tá? Abraço, tchau.